Acho que a gente falar da revolta de Canudos é interessante, mas a gente vai falar disso mais adiante, porque eu vou dividir a partir de agora em 3 momentos a República do Café com Leite. E o primeiro momento que a gente vai se debruçar nesse contexto é a política. Quais aspectos, Delmar, tu chamaria atenção no tocante à política da República do Café com Leite e que com grande frequência aparece nas provas? Bom, as fraudes eleitorais são, sem dúvida nenhuma, o ponto mais cobrado em qualquer vestibular quando se fala de República do Café com Leite. Nós temos que lembrar das expressões que se usam muito em prova, o voto a cabresto e o voto a bico de pena. É uma tradição de prova e acho que tem que ser mesmo, porque é importante para a construção e para a legitimação das elites rurais. Né? As fraudes eleitorais, o voto a cabresto e o voto a bico de pena. Tem uma expressão que eu gosto muito, que diz que durante a República Velha o Estado brasileiro esteve a serviço do café. Eu adoro essa frase, o Estado a serviço do café. Ou seja, durante a República Velha, a presidência da República vai ser ou vai estar na mão de cafeicultores, ou vai estar na mão de representantes da elite cafeicultora, né? Salvo a exceção do Hermes da Fonseca. É um hiato que surge aí no meio. Mas, em geral, dá para nós generalizarmos dizendo que o Estado brasileiro está a serviço do café. E a grande comprovação disso, Ayrton, com o aluno que está se preparando e tem que dar uma olhadinha, é o convênio de Taubaté. É super importante relembrar a questão do convênio de Taubaté, onde o Estado brasileiro se compromete a comprar todo o café que não fosse exportado, pegando dinheiro emprestado. Então, o governo brasileiro pega dinheiro emprestado para comprar o café dos cafeicultores e queimar depois. Mas qual é a lógica disso? A lógica é que o presidente é um cafeicultor. E ele, na verdade, está usando o cargo dele para garantir o lucro dos cafeicultores, categoria dentro da qual ele se encaixa. Esse é um ponto que me chama a atenção. Outro ponto que me chama a atenção é que nós temos, durante a República Velha, quando estamos falando de política, a concretização da política do toma lá da cá. Essa política que, na verdade, é a base como nós fomos colonizados por Portugal, o compadrio, a troca de beneficiamentos, a troca de cargos por privilégios, né? Isso que vem da forma como Portugal colonizou o Brasil, isso se torna uma política de Estado durante a República Velha. Isso não é escondido durante a República Velha. A República Velha torna os conchavos políticos parte da política nacional e não se esconde isso. Isso é adotado abertamente. Me lembra até um pouco, parece o príncipe de Maquiavel, né, o Ayrton. Quer dizer, faz parte do jogo político isso, não é errado. É assim que se joga politicamente. E é aí que se encaixa, para mim, o grande maestro da primeira fase da República Velha, que é o senador Pinheiro Machado. Eu não vou entrar em detalhes porque não cai no Enem, é muito detalhismo e é muito política gaúcha. Mas, para mim, o senador Pinheiro Machado simboliza isso. Ele foi o príncipe, vou usar a expressão monárquica, ele foi o príncipe que conseguiu conduzir vamos dizer assim, a legitimação das fraudes eleitorais, que é, para mim, a grande marca política da República Velha, dentro dessa ideia de concretização da política de tomar lá da cá. Ainda destaco que nós não temos partidos populares antes de 1922. Né? Pelo menos nós não temos partidos populares a nível nacional. Temos grupos regionais, mas o primeiro partido efetivamente popular que surge em 22 é o PCB, Partido Comunista do Brasil. Antes do PCB, nós temos grupos que se organizam, nós temos entidades de classe, mas nós não temos efetivamente um movimento popular de contestação. Temos, em vez de nós termos, por exemplo, partidos políticos de oposição, nós vamos ter muito mais a atuação do movimento anarquista. Isso sim vale a pena mencionar, principalmente a partir da participação fundamental dos imigrantes italianos. Né? Nós vamos ter associações de trabalhadores, mas partidos políticos de oposição nós não temos, pelo menos até 1922. E se nós considerarmos que o PCB não é uma força política que vai ter voto suficiente para ter alguma manifestação, durante a República Velha, as crises políticas que ocorreram foram basicamente crises entre a elite cafeicultora, grupos da elite brigando contra grupos dessa própria elite. Nós não temos partidos políticos populares que contestassem esta República do Café com Leite. Sendo de forma bem rápida, bem sucinta, esses são os destaques políticos que eu faço no período. Eu complementaria, chamando a atenção também para algo que já apareceu na prova, que é a política estabelecida pelo segundo presidente do período do Café com Leite, que é o Campos Salles, que é a política dos governadores, que é exatamente o que o Delmar falava, do toma lá da cá, o balcão de negócios. Isso existe há muito no Brasil. Era quase institucional. Inclusive, aqueles que estudam, né, a história
como eu digo, a história oficial, que é contada nos livros didáticos e normalmente trazida para a sala de aula, eu digo que eu sou um subversivo, porque eu pego a narrativa da história oficial e eu dou uma transformada nela, eu mudo um pouco de como ela vem formatada para levar os meus alunos. E uma das coisas que eu chamo a atenção é que, quando a gente fala de Getúlio, e vai falar de Getúlio mais adiante, a gente pensa que o Getúlio é um cara inovador, é um cara que vem com uma série de ideias progressistas, é um cara que quer mudar o Brasil, e de fato, ele tem um projeto nacional de desenvolvimento em mente, ele tem um projeto de poder e ele busca isso. E isso explica, por exemplo, por que nós temos um Getúlio que ao mesmo tempo vai ser um líder popular, mas um Getúlio que também terá uma face autoritária. E acaba se justificando por conta da busca de um projeto político de poder. Getúlio não queria, por exemplo, o voto secreto. Getúlio, inicialmente, não era a favor das reformas de moralização política. E por que razão? Ora, porque o Getúlio jogava a política dos bastidores de poder do balcão de negócio. Ele foi constituído político jogando dessa forma. Então, como é que ele sabe? Como é que era fazer política para o Getúlio? Era praticar o coronelismo, era o voto de cabresto, era a política dos governadores. E o que é essa política dos governadores a que eu estou me referindo, que eu quero chamar a atenção para ti que está nos assistindo? É super importante isso. É super importante. É a forma como se estabelecia, por exemplo, o processo de eleição presidencial. Os governos estaduais, eles se aliançavam entre si, se valendo das suas bases municipais, que eram os coronéis, os latifundiários, que, por sua vez, tinham uma ação de intervenção direta na prática política, porque a Constituição de 1891, vamos ressaltar isso aqui, ela é uma Constituição que determina o voto aberto, ou seja, o indivíduo ele vai votar a partir de uma cédula e de uma ata que ele assina, todos presentes ali no local de votação sabem em quem ele votou, há uma ata que ele assina da mesma forma, registrando o seu voto, então era visível e possível de se especular em quem cada pessoa que passou naquele momento ali tinha escolhido como seu candidato. Isso garante que essas elites rurais, e aí um ponto importante, é que o Brasil ele é majoritariamente um Brasil rural, mais de 80% ele é rural, então a hegemonia desses grupos do meio rural, dos coronéis, dos latifundiários, que tem o meio rural concentrado em suas mãos, né, o latifúndio em suas mãos, acabava impactando nas questões políticas. A dominância econômica impactava nas questões de ordem política. Vamos lembrar, por exemplo, o fato de que os coronéis, eles acabavam tanto influenciando que eles definiam o rumo das eleições. Ah, mas não havia formas de controle por parte do Estado? Havia comissões verificadoras que eram corruptíveis. As comissões verificadoras eram aquelas comissões que avaliariam se a contagem dos votos estava de acordo e correspondia com as atas e as assinaturas. Literalmente, o que a comissão verificadora deveria fazer? Garantir a lisura do processo. Mas como elas eram corruptíveis, porque elas eram constituídas de coronéis ou dos seus representantes, elas acabavam, muitas vezes, promovendo um conceito também legal de falar, que é a degola eleitoral. Então, muitas vezes, nem sempre o candidato que tinha mais voto nas urnas, ele era o candidato que vencia. Porque muitas vezes as atas eram adulteradas. Então, a corrupção é uma marca maior desse contexto, a fraude eleitoral. Daí uma charge muito famosa de uma prova de vestibular que mostra um monte de caveirinha com uma cédula na mão indo votar. Por que essas caveiras estão indo votar? Qual é a ironia que está sendo colocada na charge? Ora, o fato de que muitas vezes uma forma de adulterar essas atas era tu colocar como votante pessoas que tinham falecido há muito tempo. Então, aquele dizer, né, no período eleitoral até os defuntos levantam por conta da fraude cometida. Então, como é que se operava a política dos governadores? Os governadores dos estados acionavam suas bases municipais, seus aliados, seus coronéis, que pelo voto de cabresto garantiam votação àquele candidato que o governador do estado apoiava, e dessa forma, entre os governos estaduais, era feito um conchavo que garantia votações expressivas para determinado candidato à presidência. É óbvio que esse candidato, ao vencer, devolvia isso em beneméritos, em benefícios, em vantagens, para o governador, que, por sua vez, devolvia isso para a sua base de apoio, os coronéis. Então, o sistema funcionava perfeitamente dentro dessas engrenagens que se encontravam por interesses incomuns, por verdadeiros conchavos imantados de práticas corruptas.
E para fechar esse tópico e a gente poder avançar para o próximo aspecto que eu quero explorar. Por que então nós temos Minas e São Paulo como hegemônicas no contexto? Eram 3 os colégios eleitorais do Brasil. O primeiro colégio eleitoral é Minas Gerais. Quando eu digo colégio eleitoral, para ti que está nos assistindo, é número de votantes. Tá? Lembrando que só vota por essa Constituição em vigência, de 1891. Homens alfabetizados e que não fossem mendigos, líderes religiosos ou mesmo soldados. Tá? Então esses poderiam participar. Mulheres estão exclusas, mendigos são aqueles que não têm residência fixa, não têm um emprego fixo, os soldados, porque eram subordinados aos membros de uma hierarquia superior, então se entendia que o voto deles seria viciado, e os líderes religiosos, da mesma forma, não poderiam votar. Então, homens alfabetizados. Então, primeiro colégio eleitoral com maior quantidade de votantes, Minas, segundo São Paulo e terceiro Rio Grande do Sul. Então, acabava que nós tínhamos ali Minas e São Paulo, com apoio de outros estados, conseguindo sempre eleger o seu candidato, porque tinha a maior quantidade de votos. Simples assim. Tá? Então, a política dos governadores, do governo Campos Salles, é importantíssima e já vem, inclusive, em prova. Outro aspecto... Oi, desculpa. Vou pedir para o Theo, ele tinha comentado que conseguiria fazer isso. Se puder colocar para nós aquela charge que mostra São Paulo e Minas num trono, em cima de uma montanha, né? E os outros estados todos se esticando para ter um pouco das benesses de São Paulo e de Minas. Como cai aquela charge em prova, né, Ayrton? Verdade. Aquela outra charge também, então pode botar, que é o homem levando, um coronel levando uma espécie de homem, só com a cabeça de um burro, para ir votar na urna. O voto de cabeça. Vou botar isso aí. Então, seguindo. Outro aspecto importante a ressaltar sobre a política ainda é a questão da campanha civilista. A campanha civilista, por quê? Porque nós temos ali, durante o contexto das eleições que levaria o Hermes da Fonseca ao poder, nós temos 2 candidatos. Então, o Hermes da Fonseca, de um lado, que era apoiado pelo presidente de então, Nilo Peçanha, e do outro lado, nós temos um civil, que é o Rui Barbosa, o eterno derrotado, que é apoiado pela intelectualidade brasileira. Então, um civil, né, querendo superar a tradição militarista que vinha lá do passado, a República dos Marechais, a República das Espadas. Lembrando que o Hermes da Fonseca é sobrinho do Deodoro. Então nós temos um vínculo aí muito claro dessa reminiscência histórica do autoritarismo, do passado positivista dos primeiros capítulos da República. Pois bem, o Rui Barbosa, ele vai percorrer o Brasil, ele vai fazer uma série de comícios, ele vai falar com o povo. E o falar com o povo, acreditava ele, numa certa conscientização, possibilitaria ter os votos revertidos a seu favor. Me parece que o Hermes da Fonseca ele tomou um atalho. Ele, por estar orientado pelo Nilo Peçanha, por ter uma visão de política muito, talvez, mais clara do que o Rui Barbosa, que me parece um tanto quanto romântico, na forma como ele faz a campanha eleitoral, ele vai falar com quem? Com quem tem o poder, que são os coronéis. Então ele vai fazer um acordo com os coronéis, vai fazer promessas, vai fazer uma costura, uma aliança, e vai conseguir vencer o Rui Barbosa, que fica como eterno derrotado das urnas durante a República do Café com Leite. Então a campanha civilista é um momento importante, porque é um momento em que nós temos, pela primeira vez na história do Brasil, comícios realizados em diferentes regiões voltados à conscientização do povo. O problema é que a gente está falando de um momento onde a corrupção era imperativa ao jogo eleitoral, e onde essa conscientização ela era muito mais coadjuvante do que propriamente protagonista em termos de decisão político-eleitoral. Né? Então, acho que, como política, esse ponto seria interessante também chamar atenção. Concorda, Zé Omar? Com certeza. Com certeza. Quem sabe passamos para o próximo aí. Vamos para o próximo. Agora, parte social, parte econômica. Econômica. Vamos para a economia. Economia? Vamos lá. Economia. Sobre a economia e na República Velha, alguns aspectos que são fundamentais que vocês percebam. Vou citar um deles e passo por Delmar, então, fazer essas considerações. O que eu acho que é mais importante é o aluno perceber que, sim, há um momento em que o baronato do café ele tem a hegemonia política e isso vai se refletir na questão econômica. Então, a agroexportação do café ela é importantíssima que seja entendido. Mas, para além do café, lembrar que outros produtos também foram exportados nesse contexto. Por exemplo, o açúcar. O açúcar foi muito exportado nesse momento, em alguns momentos, inclusive, superando o próprio café.
O cacau, da mesma forma, vai ser muito exportado, o tabaco também, e a borracha, que vai fazer com que haja um grande desenvolvimento no norte do país, região ali do Pará, região ali amazônica, que vai não somente ser ocupada por conta dessa riqueza de ser explorada, quanto vai desenvolver ali um momento, inclusive, de questão política, que é a compra do Acre, que só tem sentido de ser entendido em 1903, né, quando a gente observa que havia uma implicação econômica para essa ação política. O Acre ele é adquirido da Bolívia, para quem não sabe, lá pelo Tratado de Petrópolis, justamente com a intenção de garantir a obtenção de uma riqueza que era exportada para as indústrias automobilísticas, majoritariamente, e que renderam muito para o Brasil. Então, esse é o primeiro ponto em economia, agroexportação de commodities. Cuidado, não só do café. Perfeito? Outras commodities, como o açúcar, o tabaco e mesmo o próprio látex, né, a própria borracha, que vai ser também fortemente consumida pela indústria internacional. Bom, eu vou pegar o gancho do Ayrton. Vou começar pela questão da borracha. Temos que lembrar que a República Velha é o período da chamada Belle Époque. Ela coincide com a tal da Belle Époque. Nós temos uma Belle Époque tupiniquim aqui, né? Nós temos uma Belle Époque brasileira, em especial em dois centros que se modernizam dentro do espírito de copiar Paris. Nós temos a Belle Époque de Belém, com a modernização da cidade de Belém com a questão da borracha, e a Belle Époque do Rio de Janeiro, com a modernização da cidade do Rio de Janeiro com a questão do dinheiro do café, do capital do café. Dentro da modernização do Rio de Janeiro, aquela destruição de cortiços, vacinação obrigatória, né? Expulsão dos pobres que os pobres que, como é que a gente vai dizer, enfeiavam uma cidade que queria ser a Paris dos trópicos, então manda os pobres para a periferia. Eles vão subir morro. E nós vamos remodelar o Rio de Janeiro com as avenidas amplas, projeto do prefeito Pereira Passos, né? As avenidas longas para copiar a Champs-Élysées, e nós vamos ter aí o embrião da revolta da vacina. E tem que ser encarada como uma consequência negativa de um processo de modernização elitista do Brasil. Uma modernização que vai tentar transformar a nossa capital, Rio de Janeiro, numa Paris, tirando o povo. Porque o povo enfeia. Mas você dizer, pô, que absurdo. Não, não é tão absurdo. Quando construíram Brasília, usaram os nordestinos para a construção de Brasília, os candangos, e assim que Brasília foi construída, o que fizeram com os nordestinos que construíram a nossa capital? Expulsaram para as chamadas cidades satélites, porque era ruim começar a história de uma cidade tão bonita com um povo tão feio. Olhem o absurdo dessa colocação, o preconceito desta colocação. Mas é só para mostrar que a ideia elitista de uma Rio de Janeiro sem o povo no centro foi retomada em 1960 na Brasília sem o povo nordestino, que só serve para trabalhar ali, né? Me lembra uma música de um cara que eu adoro, o Ayrton, que é o Zé Geraldo. Eu adoro o Zé Geraldo, e ele tem aquela música maravilhosa que é Cidadão, né? Onde ele vai comentando, tá vendo aquele colégio, moço? Eu ajudei a construir, mas o filho dele não pôde estudar porque o filho dele estava de pé no chão. E aí ele vai comentando desse cidadão brasileiro, né, que só é cidadão na hora de trabalhar. Quando é na hora de usufruir, ele não é cidadão porque ele não se encaixa nos padrões sociais dessa reconstrução dos espaços brasileiros, né? Nós não precisamos pensar nisso só no passado, nós estamos vendo isso nos dias de hoje, quando nós temos, por exemplo, esse processo de remodelamento da cidade de Pelotas, de expansão do centro urbano de Pelotas, com a expulsão das casas populares e a construção desses grandes condomínios, ou de casas ou de apartamentos. E aí nós temos uma elitização dos espaços geográficos. Veja que eu estou misturando geografia com história. É essa grande pegada do Enem, né? Misturar as áreas das ciências humanas. Bom, então esse é um ponto que me chama a atenção, a Belle Époque. Tá? A questão da borracha, dentro da ideia da Belle Époque ainda, nós temos que juntar ela à segunda Revolução Industrial, e veja, nós estamos chamando a história geral para participar conosco. Qual é a marca da segunda Revolução Industrial? Não é o Fordismo, não é a produção dos automóveis em série. Os pneus dos automóveis de Henry Ford vão ser construídos com a borracha das seringueiras do Brasil. Por isso, como o Ayrton comentou, o projeto brasileiro de comprar o Acre da Bolívia para nós podermos vender o látex das seringueiras lá para as indústrias. Tanto que o Ford chegou a tentar formar no Brasil um núcleo de extração das seringueiras, né? A Fordlândia, que terminou não funcionando. Mas é para mostrar como a gente pode colocar no mesmo contexto
a ocupação econômica de espaços geográficos, a expulsão das camadas populares e a segunda revolução industrial e as suas consequências nos chamados fornecedores de commodities, como o Ayrton comentou, que eu achei ótima a expressão. Esse é o primeiro ponto econômico que me chama a atenção. Segundo ponto que me chama a atenção, o Ayrton me comentou, nós estávamos batendo papo antes dessa nossa live começar, e o Ayrton me comentou que ele tem, num dos seus vídeos, que ele tem no canal do Papo Historiador, um vídeo sobre a Revolução Industrial. A primeira fase, a pré-revolução... A Revolução Industrial, não, desculpa, a pré-revolução francesa. Tem um vídeo lá, já recomendo que vejam, pegando a pré-revolução francesa. Bom, fundamentalmente, simplificando ao máximo, o que é a Revolução Francesa? É uma luta entre duas classes sociais e entre dois modelos de diferenciação social, a nobreza e a burguesia. O antigo regime dos nobres e o novo regime dos burgueses. A diferenciação social que se dava pelo sangue passa a se dar pelo capital. É isso que nós temos em choque na Revolução Francesa. É por isso que a gente diz que o mundo capitalista nasce na Revolução Francesa. Então, o que isso tudo tem a ver com a República Velha? Tem a ver que nós não temos no Brasil uma revolução aos moldes da francesa. Nós não temos um choque entre nobreza e burguesia no Brasil. Porque no Brasil, na República Velha, eles são a mesma classe. Se nós considerarmos o burguês o industrial, o burguês da República Velha é o nobre. Qual é a grande indústria da República Velha? Eu até estava conversando com a Ayrton sobre isso agora há pouco. A grande indústria da República Velha é a chamada indústria de substituição. E quem é que sustenta essa indústria de substituição? Quem é que aposta nela? A elite cafeicultora. Então, os nobres vão pegar parte do seu lucro e vão investir na industrialização brasileira. E nós não temos o choque nobreza-burguesia no Brasil, o que fortalece a elite brasileira. Nós não temos choques entre elites. Nós temos choques entre grupos da elite rural. Mas nós não temos na República Velha um choque da indústria contra o campo, porque eles se associam. Esse é o segundo ponto econômico que me chama a atenção. E um terceiro ponto que me chama a atenção na República do Café com Leite são as consequências do processo imperialista do século XIX. Nós não temos na nossa América do Sul um imperialismo direto. A Inglaterra não veio aqui e dominou como fez na Índia e na China. Mas nós temos um imperialismo indireto no segundo reinado e que se estende pela República Velha. A República Velha ela é marcada por um processo de urbanização, com capital estrangeiro, com indústrias estrangeiras. Então, por exemplo, o avanço dos bondes, o avanço da construção dos trens, o avanço dos serviços urbanos, né, da própria iluminação pública, isso vai ser feito por empresas estrangeiras, em especial empresas inglesas. Então, nós não podemos dizer que com a República nós rompemos os laços de submissão econômica do Brasil com a Inglaterra ou com as outras nações. Nós, na verdade, refinamos, né? Mas nós vamos ter uma presença estrangeira através de serviços e através de empréstimo de capital dentro da economia brasileira da República Velha. Então, são os pontos que eu destacaria na economia da República Velha. E eu complementaria, só chamando a atenção, para duas características dentro da perspectiva econômica. O Mudelmar citou muito bem a política de substituição de importações. O que basicamente acontece? No governo Venceslau Braz, né, nós temos ali a Primeira Guerra Mundial, que está em curso no mundo. Então, quer dizer que as indústrias europeias elas estão voltadas a produzir para a guerra. Naturalmente, elas precisam buscar respaldo no mundo americano. E isso vale para Brasil, Argentina, Estados Unidos. Da mesma forma, como as indústrias europeias elas estão todas focadas a atender os esforços de guerra, elas deixam de produzir aquilo que nós, no mundo americano, dependíamos, que eram os produtos industrializados. Então, qual é a política adotada no caso do Brasil? Uma política de substituição de importações, que teria sua segunda fase com Getúlio, não por acaso na Segunda Guerra Mundial, lá no Estado Novo. Então, o que o Venceslau Braz ele faz? Ele cria uma série de incentivos para o florescimento de indústrias no Brasil. O que é importante chamar atenção, e aí já trazendo a geografia para conversar conosco, é importante chamar atenção que tipo de indústria é essa? É a indústria de bens de consumo não duráveis, ou seja, bebida, vestuário, né, alimento. É essa indústria que se fortalece fortemente no Brasil nesse contexto. Por mais redundante que possa parecer, né, se fortalece fortemente, mas igual se expande. Oriunda do capital, e o Delmar já nos disse qual é, do próprio cafeicultor, que tendo uma baixa nas exportações do café por conta da guerra, passa a destinar o seu capital acumulado com a venda do café para o desenvolvimento da indústria. Então esse é um ponto importante a ser chamado a atenção, política de substituição de importações, qual é a indústria,
indústria de bens de consumo não duráveis. E o outro aspecto, o Delmar também falou do capital estrangeiro financiando o desenvolvimento de bens e serviços e obras no Brasil. Vamos lembrar, por exemplo, que nós temos o Fundo em Loan. O que é o Fundo em Loan? Os cafeicultores brasileiros pegam dinheiro emprestado com os estrangeiros, só que com bancos aos quais eles já haviam contraído dívida. Então, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que refinanciar uma dívida existente para contrair mais capital. Juros sobre juros. Juros sobre juros. Porque a gente não está acostumado, né, Delmar? No Brasil não tem mais isso. Ano passado. Isso aí de juros sobre juros não existe. Mas na época tinha. Olha que barbaridade, né? Na época existia isso. Só que, claro, que os banqueiros faziam o seguinte: bom, eu vou te emprestar o dinheiro para te pagar a dívida que tu tinha comigo e mais uma margem para te poder aplicar, mas o que tu vai me dar em segurança disso? Porque o Fundo em Loan era uma jogada interessante. O Brasil teria uma carência para começar a pagar, né? E depois disso teria um juros pré-estabelecido, fixado, por aquele que é o credor do capital. Mas ele queria garantias. E aí o Brasil dá como garantias o quê? A renda dos portos, dos bilhetes da Central do Brasil e a concessão do monopólio de serviços urbanos como eletricidade e abastecimento de água e esgoto. Daí a presença do capital estrangeiro, o dito imperialismo, que o Delmar bem lembrou. Para que esse dinheiro ele era utilizado? Para que eles tomavam esse dinheiro? O Delmar já nos chamou a atenção também. Para financiar a infraestrutura necessária para exportar mais café. Então era um dinheiro utilizado para o investimento, um dinheiro público, que era tomado pelo Estado, para o desenvolvimento dos bens privados. Eu acho que, resumindo a economia, tem uma máxima que cabe bem. É a verdadeira privatização dos lucros, mas socialização das despesas. O Estado contrai o dinheiro no estrangeiro, aplica para o bem privado do cafeicultor, dizendo que será pelo bem do Brasil, e passa com isso a, quando da dívida, dissolver ela em tributos cada vez mais altos cobrados à população comum. Então essa é uma característica, a desigualdade socioeconômica é marcante na República Velha, dentro de práticas como essas, o Fundo em Loan. E por fim, ao Convento de Taubaté, que o Delmar bem lembrou, que é também, mais uma vez, uma prática de utilização do Estado para a garantia dos bens privados. Então nós temos um consórcio feito entre Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, onde eles passam através da cidade de Taubaté, por isso o nome Convento de Taubaté, fazer um acordo. Vamos comprar todo o café excedente que não conseguimos exportar, para garantir o quê? O valor, o preço artificial do café no mercado. Sempre alta. Quando houver baixa na produção do café, aí nós, o Estado sabichão, pegamos o café que nós acumulamos e alugamos silos para fazer isso, para manter o café ali armazenado, e botamos à disposição do mercado. Como vai ter em falta o café, nós recuperamos o capital com alta lucratividade, o Estado é ressarcido e todo mundo ganha. O cafeicultor ganha, o Estado ganha, a sociedade ganha. Mas balela, porque como o negócio do Brasil no café e o café no Brasil, então nunca vai haver uma baixa, e sim uma ampliação da produtividade do café. Resumindo, o café comprado com dinheiro público fica estocado, tem que ser queimado, e o que fica para o Estado é a dívida, o lucro no bolso dos cafeicultores. Acho que era isso, né, Delmar? Economia... definição ótima, excelente. Tá ótimo. Vamos para a parte social? Vamos para a sociedade para nós fechar. Vamos para a parte sociedade. Bom, sociedade brasileira tem características gerais que são importantes. Acho que a diferença regional é muito interessante a gente falar, né? O Brasil socialmente ele é muito distinto. Essa é uma marca maior até hoje do Brasil, a desigualdade social. Nunca nenhum governo, de fato, buscou enfrentar essa mazela que nos acomete, né? E não por acaso nós vamos ter essas contradições próprias da desigualdade vindo à tona em movimentos de resistência, movimentos de enfrentamento. Desses grupos que são aviltados pela desigualdade, marginalizados, são os grupos populares, contra aqueles que estão monopolizando o poder, que são os cafeicultores. E aí nós temos vários movimentos sociais nesse sentido. Eu vou dividir aqui em dois blocos, movimentos rurais, movimentos urbanos, e a gente vai comentando cada um. Primeiro movimento, Guerra de Canudos. O movimento que a gente citou começou lá no governo Prudente de Moraes, né? O primeiro governo ali da República. O que tu consideraria sobre a Guerra de Canudos para quem está se preparando para o Enem? Bom, o Enem ele tem sempre uma visão social. Então, para a Guerra de Canudos, apesar dela ter um fundo monarquista e ela ter um fundo religioso, que Antônio Conselheiro era um líder católico, que queria a volta da monarquia baseado numa ideia católica, dentro daquela visão do rei ainda como representante de Deus na Terra. Isso está presente na visão do Antônio Conselheiro. Mas isso para o Enem não é a coisa mais importante. Tá?
Para o Enem, o mais importante é a luta social pela terra. Sempre que o aluno for se preparar para o Enem, for olhar uma questão, olhar uma revolta, uma guerra civil, um movimento popular, busque sempre o que o povo está querendo em termos de transformação social. E na Guerra de Canudos nós temos uma grande luta pela terra. Inclusive, a própria repressão ao Arraial de Canudos, ela passa por uma luta da elite impressionada e apavorada com um novo modelo de distribuição de terra que estava sendo proposto dentro do Arraial de Canudos por Antônio Conselheiro, onde a terra era de todos, os frutos eram para todos. Imagine o desafio que isso representava para aquele nordestino que era explorado pela elite fazendeira, pela elite açucareira, pela elite rural daquela região, e que passa a ir para o Arraial de Canudos, porque no Arraial de Canudos tudo é de todos. Então, através do Arraial de Canudos, a elite estava perdendo, a elite do Nordeste, em especial da Bahia, a elite estava perdendo a mão de obra barata e estava sendo desafiada por um novo modelo produtivo, que era muito mais inclusivo. A repressão a Canudos é a garantia do modelo de exploração rural da terra, que é o modelo da elite rural da região. Esse é o meu destaque da Guerra de Canudos. E eu destacaria, da mesma forma, um outro aspecto também no tocante à sociedade, que é o caráter religioso que tem esse movimento, um caráter messiânico. Antônio Conselheiro, e eu sempre digo isso nas minhas aulas, ele não é o único exemplar de alguém que cumpriu o papel que naquele momento ele se propõe a cumprir. A gente não tem tempo aqui para falar da biografia do indivíduo, mas é interessantíssima, e eu gosto muito de ler biografias, porque ele é fruto daquela sociedade, ele é produto daquela sociedade, que é uma sociedade que não tem conhecimento empírico, não tem escolarização, ainda que ele fosse escolarizado, né? Mas não havia escolarização, e era uma sociedade, portanto, muito apegada às questões religiosas. Então, todas as mazelas do seu cotidiano se buscava resposta aonde? A Deus. Ele foi um dos vários conselheiros, mas ele fez algo interessante, ele uniu duas esferas, que são perigosas quando juntas. Ele une a esfera religiosa, crendice, que era a própria dele, e ele se entende como um missionário em nome de Deus, com a questão política. Porque como ele era um indivíduo que tinha uma grande simpatia pela monarquia, e não por conta do imperador ou coisa do gênero, mas porque na monarquia o Estado e a Igreja eram uma coisa só. Né? Havia a religiosidade do Brasil, oficialmente era o catolicismo. Com a proclamação da República, aquela Constituição que a gente já citou, de 1891, nós temos a separação do Estado da Igreja, a Constituição do Estado laico. E isso, para ele, foi um crime capital. Então ele vai fazer pesadas críticas à República, dizendo que essa República não é de Deus. De Deus era a monarquia, a República é do diabo. Aí ele começa a criticar a cobrança de tributos, ele começa a criticar a divisão territorial, a concentração civil, do terra, claro, casamento civil. E aí ele começa a dizer o seguinte, vamos fazer uma nova realidade, a realidade alinhada com os valores de Deus, que é Canudos. Então esse é o meu destaque. O caráter do movimento messiânico, ele expressa o que o Brasil era no seu tempo, o tempo da República Velha. Um Brasil ignorante no tocante às questões racionais, educacionais, o esclarecimento empírico, né? Marginalizado, desigual, violentado, cuja única coisa que emergia era a esperança de algo melhor do que a exploração vivida no meio rural, no meio do café, no meio da realidade que estavam colocados à exploração. Então esse é o meu destaque, o caráter messiânico e as características que isso traz à tona do Brasil daquele momento. Agora, avançando um pouco mais, tem um outro movimento também messiânico. Esse movimento já mais ao sul, que é chamado movimento contestado, muito atrelado de várias formas, um desdobramento para muitos historiadores de Canudos, se apega ao modelo de Canudos, por isso, e não por acaso, é também um movimento messiânico. É um movimento que se dá entre uma região de litígio, região entre o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná, onde há uma zona que é controlada pelo governo federal e que é concedida, ainda que tivesse em disputa pelo estado de Santa Catarina e do Paraná, ela é concedida pelo governo federal a empresas estrangeiras, reforçando o que o Delmar citou no tocante à economia, a presença do capital estrangeiro aqui. Então nós temos uma empresa madeireira inglesa, e a gente tem uma empresa madeireira americana, desculpe, e uma empresa inglesa construindo uma linha férrea. E aí nós temos isso cortando a região de litígio do contestado. Daí o nome, contestado, porque ela é disputada, como eu disse antes, pelos dois estados, e que acaba, obviamente, envolvendo o povo local. Qual é o meu ponto de destaque? Passo por Delmar. Para que essas empresas
pudessem estabelecer a exploração daquele território, o povo que ali estava seria desalojado. No primeiro momento, ele é absorvido pela necessidade de mão de obra, tanto pela madeireira quanto pela empresa que constrói a ferrovia. Mas, posteriormente, quando dos trabalhos terminados, o povo ele fica sem emprego e sem um local que ancestralmente já ocupavam aqueles que vieram antes deles naquela regionalidade, naquela localidade. O resultado, obviamente, é uma resistência que se apega nas questões religiosas como força de ação para tentar enfrentar o poder dos coronéis, cuja única coisa que lançariam como resposta aos anseios da população por reconhecimento social e inclusão é a repressão. Então, o contestado, para mim, ele se caracteriza e destaca por ser um movimento messiânico, de exclusão social e de repressão por parte do Estado. Não sei quais são as suas considerações sobre isso, Tomás. Então, só gostaria de complementar, Ailton. A prova do Enem gosta muito de trabalhar com a questão das culturas regionais. Né? E a nossa definição enquanto povo, enquanto sociedade, a partir da chamada cultura imaterial. Né? A questão da plantação de erva mate é fundamental nessa região. Né? E essa plantação de erva mate que era feita pelos poceiros que viviam na região, essa produção de erva mate ela foi dificultada ou interrompida a partir da construção da ferrovia. E a partir da cessão das terras dos poceiros para essa madeireira, é a Lumber, né, que vai se estabelecer ali para extrair a madeireira daquela região dos Pinhais. Então, nós temos, na verdade, também temos aí uma luta de um povo para manter uma cultura que é a cultura do plantio e da associação erva-mate. Então, nós temos também uma questão de luta cultural, de luta de um povo para manter a sua cultura contra os avanços do capital. É isso que eu destacaria na Guerra do Contestado. Perfeito. Bom, avançando então, Revolta do Juazeiro. É outro movimento que não se vê com frequência na prova. Na verdade, no Enem não achei registro nenhum sobre isso. É um movimento regional, tanto quanto a federalista, mas só a título de curiosidade, se dá no Ceará. Temos ali a família Scioli, e o contexto importante que a gente saliente é o período que o Hermes da Fonseca, lembra lá da campanha civilista? Ele está no poder. E aí nós temos a família Scioli como uma família resistente de oposição ao Hermes da Fonseca. E aí o que ele vai fazer? Nas regiões onde haviam opositores políticos ao seu mandato, ele vai intervir, né? Vai fazer a política intervencionista. Ele chama essa política, e aí é um conceito importante, de salvacionista. Estou salvando o Brasil das velhas práticas de corrupção. Estou moralizando o Brasil. Política das salvações também pode aparecer assim. Qual é a jogada dele? Intervém no local, dissolve uma unidade, né, da federação que era opositora a ele, desconstitui do poder regional aqueles que representavam essa oposição e coloca os seus aliados. Só que a família Scioli era muito influente e contava com um coronel que passa a história do Brasil com a pecha de ser um beato, um líder religioso, que é o famoso Padre Cícero, que move fundos imundos para apoiar a restituição da família Scioli à frente do controle no Ceará. E aí é um conflito, uma escaramuça, que devido a outros conflitos que no mesmo momento aconteciam no Brasil, como a Revolta Chibata, fazem com que o Hermes da Fonseca dê um passo atrás, restitua o poder à família Scioli e desista de intervir, salvar, como ele dizia, salvar o Brasil dos mandos e desmandos dos coronéis. Um ponto só de curiosidade. Nós tivemos aquele político Eduardo Campos, que acabou falecendo, né, com a queda de um avião. Para quem não sabe, o Eduardo Campos é da família Scioli, é um descendente da família Scioli. Basta pesquisar no Google o nome dele que vai encontrar ali a Scioli como seu sobrenome. Então, os velhas elites, que a gente pensa que está lá no passado, está lá na memória esquecida da República Velha, não. Estão muito mais presentes ao nosso contemporâneo do que a gente possa imaginar. Então, esse é um ponto. O outro ponto, e aí eu passo por Delmar, é o cangaço. O cangaço, o banditismo social, o conceito de banditismo social, que me parece uma reação de grupos marginalizados, e que quando marginalizados estão, como a gente falou, na desigualdade social e regional, sobretudo esse Nordeste, que é totalmente desassistido de qualquer tipo de infraestrutura e de apoio do Estado, passa a revidar usando da mesma violência com que eram ovacionados, eram atingidos pelas forças do governo. Então, a gente chama de banditismo social, um conceito trazido pelo historiador Eric Hobsbawm,
justamente porque é uma reação violenta a uma forma violenta de lidar com a miséria e com a segregação no Nordeste brasileiro. Claro que a gente não vai poder deixar de citar os grupos que envolvem o cangaço. A gente tem ali o Lampião, né, e o grupo do Curisco, que são os dois grandes protagonistas, né, dos conflitos com as volantes, que eram as forças militares que tentavam retalhar e arrefecer os movimentos. Vocês querem fazer alguma consideração sobre o cangaço? Bom, assim, Ayrton, primeiro, eu só vou voltar um pouquinho, se me permite. Na questão do Padre Cícero, um cuidado. Porque todos os movimentos messiânicos religiosos que tu mencionou até agora, foram movimentos de combate à elite rural. Já a revolta do Padre Cícero, não. Ela é um movimento de apoio à elite rural do Ceará. E o Cícero vai usar a fé para conseguir privilégios junto à elite rural. Então, Canudos e Contestado vão num sentido e a revolta do Padre Cícero vai em outro. É um movimento de apoio às elites rurais. Bom, que naquele momento estavam brigadas com o Marechal Hermes da Fonseca. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é o cangaço. O movimento cangaço, eu acho que é riquíssimo para vir numa prova do Enem, se bem que eu não sei se ele já veio, eu não lembro aí. Vocês te lembram se chegou a cair o cangaço? Não veio. Eu acho fundamental, interessante, porque tem um monte de coisa para te pegar nisso aí. Primeiro, a própria ideia de banditismo social. Banditismo para quem? Nós dizemos um bando de um bando de baderneiros. Baderneiros para quem? Até porque é difícil nós entendermos o cangaço, porque nós, em geral, somos binários, é o bem contra o mal. Só que os cangaceiros, eles fazem o bem quando eles invadem uma localidade, estão de boas e resolvem tratar bem aquela localidade. Né? Mas, em compensação, eles podem invadir uma outra localidade que não fez nada de mal para eles e podem violentar as mulheres e roubar tudo, e queimar a cidade. O cangaço não tem uma ética de bem ou de mal. Né? É simplesmente um grupo de despossuídos que se armou e passou a aplicar a ideia de sobrevivência na prática. Né? Hoje nós não aceitamos mais aquela visão que durante muito tempo se defendeu de que os cangaceiros eram os Robin Hoods do sertão. Né? Hoje já foi desfeita aquela ideia de que eles eram totalmente bonzinhos e que roubavam dos ricos para distribuir para os descabizados do sertão. Mas, em compensação, aquela ideia também de que associa a eles só a questão de criminalidade, hoje nós entendemos que há um peso nessa análise aí. Então, o cangaço é interessante porque dá para trabalhar muito bem, o Enem gosta muito de trabalhar isso, as múltiplas visões sobre o passado. E tu fez uma colocação, Ayrton, que aí me vem na hora uma outra coisa que o Enem gosta muito, que é a questão vamos colocar assim, da relativização do papel das mulheres ao longo da história do Brasil. Tem sido cada vez maior o número de questões que buscam entender por que as mulheres não são tão citadas. Tu citou Lampião e Curisco, tu não citou Maria Bonita. Né? E é interessante que eu estou te sacaneando, mas é interessante, e o Enem gosta muito que vocês percebam essas questões. Por exemplo, hoje nós questionamos se Dom Pedro I foi o efetivo líder da independência com Zé Bonifácio, ou se Leopoldina teve um papel muito maior do que se acreditava. Mas dentro de uma sociedade e da história como uma construção masculina, o papel feminino ele é sempre relativizado. E nós, por exemplo, com certeza houve no cangaço a participação de muitas mulheres, não só Maria Bonita. Mas, né, nós não temos, hoje nós temos, mas não são citados os livros didáticos nenhuma outra mulher que participou do cangaço. É interessante como... E aí eu estou levando, na verdade, eu estou pegando um fundo histórico para fazer uma discussão sobre a questão do gênero na análise do passado, na análise histórica. E eu acho que isso seria importante também dentro da ideia do cangaço. Então, são as minhas análises que eu faria dessas revoltas interessantes que foram o Padre Cícero, lá no Juazeiro, e o movimento cangaço. Perfeito, perfeito. Bom, então, para a gente fechar, a gente vai para as revoltas urbanas, que não são menos importantes, na verdade, são as que maior incidência tem em termos de prova do Enem, né? Então, eu vou começar falando daquela que mais veio na prova do Enem, que é a revolta da vacina, que o próprio Delmar já fez uma menção. A revolta da vacina se dá no governo do presidente Rodrigues Alves, um presidente que, como o Delmar já citou, né, ele queria trazer uma modernização, uma belle époque ao Brasil e à sua capital. E, diga-se de passagem, era muito malquista pelos entusiastas estrangeiros que por ela passavam, mal cheirosa, e pela concentração da negritude no centro. Porque a verdade seja dita, quando há a proclamação, ou quando há a abolição da escravatura, marginalizados, aonde ficam,
né, estes ex-escravos? Na capital, buscando, né, de forma desesperada, já que não há nenhuma política de inclusão, um meio de sobrevivência. Então, inclusive, nós temos historiadores como Aline Schwartz nos chamando a atenção de que Rio de Janeiro era quase como uma cidade africana em território brasileiro, dada a negritude. Isso dentro de um tom, né, progressista, cientificista e empirista do século XIX, aonde urgiam as teses eugenistas. Nós temos aí César Lombroso, Rudyard Kipling, Spencer, vários aspectos científicos, inclusive o Nina Rodrigues, que é um médico baiano, nesse mesmo contexto, defendendo que deveriam haver códigos de punição, código penal, distinto de brancos para negros, porque a negritude era muito mais suscetível à violência, né? Então isso tudo era tido como científico. Ao Rodrigues Alves, o que seria importante? Aí a minha consideração sobre a revolta da vacina. Criar a essa capital uma forma de civilidade. Como faria isso? Excluindo do centro toda essa negritude indesejada. Para onde? Para a margem da sociedade, aonde até hoje se encontra, né? Para a região onde nós temos ali o Morro do Vidigal, que tem esse nome por conta de um agente da repressão, né, conhecido naquele contexto da revolta da vacina, então Morro do Vidigal, entre outros morros que coabitam o cenário urbano carioca. O centro se tornaria passadiço de grandes construções em prol da elite da classe média urbana, e mesmo obras, né, como o alargamento de avenidas, tal qual a Rio Branco, entre outras mais. Essas populações, na sua grande maior parte negras, elas moravam em habitações coletivas, os cortiços. Né? Elas eram expulsas, eles eram destruídos. A região era repossada pelo Estado, porque eram zonas de ocupação em grande parte. E essa população excluída, marginalizada, violentada, como se não bastasse a exclusão. E aí um conceito importante, ó, é socioespacial, que ela é uma exclusão da sociedade e do espaço do meio central, ela ainda vai sofrer com uma imposição, sem nenhuma prévia conscientização pelo governo, que é a imposição de uma vacinação obrigatória. E quando a gente fala obrigatória, deixa eu esclarecer, porque eu acho que o Enem poderia pegar esse ponto. É obrigatório no tocante à lei. Tu não podia pegar um emprego, tu não podia te casar, tu não podia frequentar espaços, tá, privados ou públicos se tu não tivesse a carteira de vacinação em dia. Então, evidentemente, havia uma privação da tua liberdade social se tu não te submetesse ao que o governo estava definindo, que era a política de vacinação obrigatória. Qual é a finalidade dessa política? Erradicar doenças, né, acabar com doenças do velho mundo que há muito tempo lá já haviam sido combatidas, mas que aqui ainda existiam. E matavam em larga escala. E aí o detalhe, por que vacinar os pobres, então? Vocês queriam tanto excluí-los? Porque a doença não tem classe, cor, credo. A doença ela se dissemina por diferentes agentes sociais, inclusive, sobretudo, pessoas em condições tais quais aquelas estavam, sem saneamento básico, sem nenhum tipo de suporte à infraestrutura do Estado. Então, o Estado segrega socioespacialmente e é autoritário ao impor algo que não era previamente conscientizado, não havia campanha de conscientização. As pessoas não sabiam o que era aquela vacinação. E aí, um outro ponto, eu passo por Delmar, que é a questão da exploração política desse imbróglio entre a sociedade e o Estado. Grupos de oposição ao Rodrigues Alves vão utilizar, inclusive clubes militares, né, saudosistas lá do pensamento florianista, eles vão utilizar de todo um panfletarismo de fake news para induzir a população a imaginar que essa vacina não queria, na verdade, livrá-las de mazelas. Pelo contrário, queria humilhá-las ainda mais. Tinha um panfleto que me chama a atenção, que é um panfleto que falava que os homens de família não deveriam permitir que suas esposas e filhas aceitassem uma vacina que era dada pela virilha, expondo suas partes. O que a gente sabe que é uma grande balela que, na verdade, nunca de fato acontecera. O resultado disso foi um levante dessa população marginalizada e violentada, mais uma vez, agora no cenário urbano, contra as forças do governo. Elmar. Poderia ser feita uma relação aí da má gestão da crise pelo governo, comparando com os dias de hoje. Né? Na revolta da vacina, nós temos a má gestão de uma crise por um governo que é elitista a ponto de não saber que antes de fazer uma campanha de vacinação obrigatória, tem que haver um processo de conscientização do povo.
Mas nós temos um presidente que efetivamente não tem contato com os pobres. E que ele acha que povo é que nem gado. Gado a gente maneia e vacina. Né? Bota num brete e vacina. Se faz isso com o boi, por que não se faz com o povo? Então, quer dizer, qual é a ideia do governo? Vacina a força e quem não quiser vacinar, baixa a porrada. Ou exclui, como tu comentasse. Exclui legalmente, inclusive. Né? E hoje em dia, eu acho que poderia ser feita essa comparação com os dias de hoje. Hoje nós temos um governo federal que defende o uso de remédios que não são aconselhados em nenhum lugar sério do mundo. Mas o governo defende. Né? Nós temos hoje no Brasil um Ministério da Saúde que não é regido por um médico. Né? É regido por um militar, amigo do presidente da República. Né? E nós temos um presidente que, no meio desse caos que nós estamos enfrentando, defende que, se houver uma vacina, o povo não deve ser obrigado a se vacinar, porque o povo tem livre-arbítrio. Então, na verdade, nós temos dois erros governamentais em sentidos contrários. Rodrigues Alves errou ao vacinar obrigatoriamente e não esclarecer. O atual governo federal erra ao recomendar que não se vacine quando a vacina é necessária. Então, eu acho que pode haver uma associação entre a má gestão de crises sanitárias por governos. É claro que eu acho que Rodrigues Alves não merecia ser comparado, e aí eu não gosto de me esticar com coisa política, mas eu acho que Rodrigues Alves não merecia ser comparado com o atual governo federal. Sinceramente, acho que Rodrigues Alves foi um dos bons presidentes da República Velha, com o erro do seu elitismo, os erros do seu elitismo, mas com uma série de atitudes tomadas pelo presidente Rodrigues Alves que impulsionaram o Brasil da República Velha. Eu acho um dos bons presidentes da história do Brasil com os seus erros, Rodrigues Alves. Acho uma sacanagem comparar Rodrigues Alves com Bolsonaro, mas acho que poderia haver uma associação na prova entre a má gestão da crise sanitária pelo Rodrigues Alves e pelo governo de Jair Bolsonaro. Perfeito. Bom, depois de ter Revolta da Chibata, né, que é um outro ponto também já foi explorado pela prova do Enem, trouxeram uma música Mestre Sala dos Mares, fazendo referência ao João Cândido, líder do movimento, e aí a Revolta da Chibata a gente vai resgatar um pouco do que a gente falou no início do nosso bate-papo, quando eu falei de por que a Marinha ela era protagonista, né, no processo de enfrentamento à República dos Marechais, lá no início da vida republicana nacional. O que acontece na Revolta da Chibata? Nós temos ali muitos desses escravos que se tornaram livres com a abolição, buscando formas desesperadas de sobreviver quando da inexistência de políticas de inclusão. E uma das formas que eles tinham era o recrutamento dentro da Marinha, porque não se exigia grau de escolaridade, apenas a força braçal. Né? Então, os marinheiros, em grande parte, eram os indivíduos que tinham essa disposição. Né? E a grande maior parte, 75%, dizem alguns autores, eram negros e mulatos. Dentro da Marinha havia aquela forma coercitiva do castigo físico. Só que, unido a esse contexto cientificista, onde o racismo era tido como algo, né, que a ciência trouxera à tona, nós temos uma intensificação dessas punições. Então, quando o Código Disciplinar, ele, de alguma forma, ele era atentado por um ato cometido do menor ao mais grave, como, por exemplo, adentrar uma embarcação com aguardente, cachaça, ou enfrentamento entre dois marinheiros, uma briga entre eles, a punição sempre era a mesma, chibatada, coerção física, e sempre de forma a humilhar o indivíduo e torná-lo um exemplo do que não deveria ser seguido frente aos demais, porque era sempre realizado o castigo no convés da embarcação. O resultado é que, em um dado momento, esses indivíduos começam a se perceber como vítimas de um sistema a que eles não aceitam mais. E quando nós temos um dado momento, um desses marinheiros condenados a 250 chibatadas. E que depois de ser chibateado tão vorazmente, numa situação física deplorável, ele é jogado, né, no subsolo do convés e é desassistido de qualquer cuidado médico. É literalmente deixado à própria sorte. A única coisa que lhe fazem é salgar as feridas, como fazia com os escravos, para que não infeccionasse e ele não morresse. Mas ele não tem cuidado médico algum, é jogado ao sofrimento, ao desalento. O resultado disso é uma comoção que os marujos fazem, capitaneados por João Cândido, e que tomam o poder das embarcações de guerra do Brasil e literalmente dão início a um processo de enfrentamento, onde de um lado está o governo, o Hermes da Fonseca, recém-empossado,
E do outro lado nós temos esses marujos negros violentados querendo se impor contra o governo e exigindo o quê? Dignidade, respeito. Querem o fim da chibata, querem melhores soldos, melhor alimentação e olha que interessante, querem instrução, eles querem direito à educação. Essa é uma coisa que os livros didáticos normalmente não trazem, mas que é uma das pautas reivindicatórias dos marujos no contexto da revolta chibata. Essa é a minha consideração. Delmar. Bom, quanto a, eu vou puxar só um link da questão racial da chibata, porque um personagem interessante da área da literatura nesse momento é Monteiro Lobato. Né? Ele é um dos grandes nomes do pré-modernismo. E o Monteiro Lobato ele é muito influenciado por essa questão do eugenismo, né? E da ideia de raças superiores e de raças inferiores. Tanto que tem aquela polêmica, contestação do Monteiro Lobato, onde ele afirma que o Brasil é um país tão ordinário que nem para ter uma Ku Klux Klan servia. Né? Nós estamos vivendo, volto a esse tema que eu acho tão importante, todo um repensar sobre o nosso passado. Né? A própria questão de destruirmos ou não destruirmos as estátuas. Dentro desse repensar sobre o passado, houve, há um tempo atrás, um repensar sobre a obra de Monteiro Lobato, né? Em especial sobre o Sítio do Capão Amarelo. E o papel que era destinado à empregada negra do Sítio do Capão Amarelo. E houve todo um movimento para que os livros de Monteiro Lobato sejam proibidos das escolas. Se eu não me engano, em São Paulo chegou a ser proibido alguns livros de Monteiro Lobato das escolas públicas, né? De ensino fundamental. Eu estou só pegando o link, tá? Mas eu acho que o Enem poderia trabalhar essa ideia do revisionismo. Podemos exigir do passado valores que o passado não tinha? Podemos, por exemplo, proibir a leitura de Monteiro Lobato porque ele era racista dentro do nosso modelo de pensamento de hoje. Monteiro Lobato era racista, né? Mas dentro daquela época não, porque o normal daquela época era a intelectualidade trabalhar com a ideia de raças superiores e de raças inferiores. Nós podemos exigir hoje a proibição das obras de Monteiro Lobato, e aí eu puxo para essa outra discussão, que eu acho que em algum momento isso vai ser cobrado, que é essa questão de destruirmos ou não destruirmos as estátuas. Nós podemos questionar a construção de monumentos no passado, ou temos que manter esses monumentos e explicar ao lado por que aquilo virou um monumento. Então, são discussões que eu só estou pegando, porque já que o nosso tema é Enem, eu estou só usando a República Velha, a República do Café com Leite, para contextualizar com problemas de hoje em dia, ou discussões de hoje em dia, que poderiam gerar questões na prova. Essa é a minha consideração aí. Perfeito. E aí nós temos como penúltimo movimento a greve geral de 17, que é um momento icônico, em que nós temos ali os trabalhadores, né, as associações de trabalhadores, o embrião do sindicalismo, literalmente atuando em prol do operariado. E aí uma reivindicação que o Getúlio iria capitalizar enormemente num futuro próximo, que são os direitos que urgiam os operários no Brasil. E aí eu quero destacar 2 pontos e passo para ti, Delmar. Primeiro ponto, a participação do imigrante no movimento. Não tem como a gente falar em greve de 17 sem falar do imigrante. Tamanha consciência de classe, né, para parafrasear um conceito marxista, não se daria se não houvesse uma experiência pregressa de uma realidade de exploração. Esses imigrantes que vêm desde o século XIX, eles vêm de uma Europa militante no tocante às questões sociais, eles vêm de uma Europa onde muitos avanços e muitos direitos já haviam sido adquiridos pelas massas e trazem ideologias combativas à exploração, como o comunismo, mas no caso em especial da greve geral, eu destacaria o anarquismo e principalmente a sua vertente do anarco-sindicalismo, que era a ideia de que através dos sindicatos, das associações de trabalhadores, seria possível reedificar a ordem nacional utilizada a partir das premissas de exploração pelo capital-trabalho. Então nós temos ali um movimento de reivindicação de direitos que o Getúlio muito se valeria no futuro a partir da aquisição a essas massas do que elas tanto desejavam, mas frustradamente não haviam conseguido ao longo do período da República Velha, que eram direitos. Ainda que seja verdade que muitos direitos foram regionalmente, não nacionalmente, mas regionalmente, foram assinalados pelos governos. Nesse caso, em especial em São Paulo, que é onde acontece essa greve. Né? Então nós temos ali o governo paulista criando leis, mas que não eram fiscalizadas, não eram cumpridas, portanto, e dessa forma a luta persistia. É Getúlio que cria não só os direitos trabalhistas em âmbito nacional, como formas de fiscalização, como a Justiça do Trabalho. Tá? Então é importante que a gente faça essa menção. A greve geral 17
no que eu entendo, e o ponto a destacar, ela é uma greve de trabalhadores que buscavam direitos sonegados pelo Estado daquele contexto. Basta lembrar o que diz o Washington Luiz, né, que é o último presidente que nós temos antes da ascensão do Getúlio. O Washington Luiz vai dizer que movimento social no Brasil é caso de polícia. Né? Então, o que a sociedade deseja não interessa. Interessa o que nós, os gabaritados a governar, os membros da elite, entendemos como sendo fundamental a essa sociedade. Qualquer coisa que vá de encontro ao que nosso projeto de nação, nós então vamos usar da força cabível para pastelar. Deu uma. Bom, muito legal o Ayrton ter trazido a greve geral de 1917. Eu tenho uma série de discussões que tu fez aí que eu acho fundamentais, Ayrton, a questão dos imigrantes, a importância do anarquismo, a própria ideia, que é o que eu vou comentar em especial, de como o Getúlio foi hábil em perceber que já havia lutas sociais e lutas trabalhistas desde a década de 1910. Getúlio não criou as coisas do nada. É por isso que, para mim, Getúlio foi a maior raposa política da história deste país. Para bem ou para mal. Agora, Posso fazer uma citação? Falando a citação do próprio Getúlio. Getúlio diz, na trilogia biográfica do Lira Neto, não sou um oportunista, sou um homem de oportunidades. Então ele viu oportunidades. Sensacional. Para mim, o Getúlio ele foi genial em entender a sociedade brasileira da época, né? E antecipar os conflitos, as demandas, e trazer esses conflitos e demandas para ele resolver. O Getúlio é um homem do campo, né? Estancieiro de São Borja, ligado ao PRR, né? Ligado aos chimangos, de uma família tradicionalíssima na política gaúcha, foi governador de estado na época da República Velha, foi secretário da Agricultura de Washington Luiz, e ele, que era parte do Café com Leite, chega ao poder e percebe que tudo isso que nós fizemos hoje, nós estamos falando nessa live, tudo isso estava se esgotando, e que havia uma demanda, principalmente urbana, por um novo país. O que Getúlio faz? Ele se coloca como porta-voz desse novo país e traz para si as conquistas de oferecer a uma sociedade o que ela já estava pedindo. Mas ele trabalha isso como uma ideia de inovação. Getúlio é o inovador da política brasileira. Ele está dando os direitos trabalhistas. Isso já está se pedindo desde 1917. Mas Getúlio teve a habilidade de pegar aquela demanda, até porque ele estava vendo o crescimento do socialismo no mundo e no Brasil, né? E ele antecipa os socialistas, ele rouba dos socialistas essa demanda. E ele vai ser o pai dos pobres. Ele que era o estancieiro de São Borja. A mesma questão das mulheres. Quer dizer, nós vamos ter a Liga do Progresso Feminino. Ela é criada em 1919. Começa o movimento feminino pelo direito do voto no Brasil. 1919. Desde 1919, as mulheres estão lutando pelo direito de voto. Quem foi que deu o direito de voto? Getúlio. Mas ele não criou do nada essa ideia, muito menos ele é um defensor disso. Mas Getúlio foi um cara que teve a extrema habilidade de perceber as demandas sociais, oferecer essas demandas e se colocar como pai disso. Até dentro daquela ideia, que a gente trabalha muito, da ideia do paternalismo. É o papai Getúlio que está dando presente para o filho povo brasileiro. Só que assim como um pai dá mesada desde que o filho se comporte, Getúlio dá os direitos, dá as garantias, com a condição de que o povo seja fiel a ele. O pai está dando. Isso não é uma conquista popular. Isso é um presente dado pelo pai pelo bom comportamento do filho. E aí nós construímos, infelizmente, para mim, uma das heranças ruins de Getúlio, essa ideia que está presente na nossa sociedade até hoje, de que a sociedade não se une por direitos. A sociedade está sempre esperando do Estado que o Estado nos dê a garantia. Então, nós somos dependentes do Estado, porque isso passa muito pela forma como Getúlio se legitimou no poder do Brasil. Estou só antecipando, numa próxima live que tu vai ter, que já comentasse aí que tu vai trabalhar só sobre Getúlio, mas é interessante como este homem pega as demandas da República Velha e incorpora elas como plataforma de governo e de legitimação do poder dele. Vai adiante, Ayrton. E para a gente fechar, então, justamente o movimento tenentista, a que Getúlio também, oportunistamente, vai acabar se associando, né? O movimento tenentista, eu quero fazer algumas considerações, eu acho que no tocante ao Enem,
que é o papel social que ele traz, né? Primeiro, ele é um movimento da classe média urbana, uma classe média urbana, ainda que diminuta frente à realidade rural, mas fortemente atuante. Porque além de ela ter a formação intelectual, ou seja, o entendimento do jogo de poder que estava posto há muito no Brasil, ela fazia crítica a isso, e ela se mobilizava. E de onde parte esse movimento? De dentro dos quartéis. Por quê? Porque são militares que vêm desta classe média urbana, que têm uma formação intelectual e que, portanto, usam da sua condição como porta-voz de uma mudança que entendiam necessária ao Brasil. E aí, claro que a gente vai ter figuras importantes, como Isidoro Dias Lopes, a gente vai ter o Juarez Távora, a gente vai ter o próprio Cavaleiro da Esperança, o Luiz Carlos Prestes, que vão protagonizar um movimento de resistência contra esse coronelismo, contra os seus mandos e desmandos à frente do poder do Estado brasileiro. O que eles desejavam? Desejavam reformas estruturais, como a reforma educacional, defendiam a educação a todos, defendiam também o voto secreto, o combate ao modelo do coronelismo, da manipulação dos membros da elite do café, dos barões do café, frente às urnas. Então eram pautas que iam de encontro a esse projeto político há muito acastelado no Estado brasileiro. Então, do movimento tenentista, eu destacaria isso. Claro que o movimento tenentista, ele se divide em dois grandes momentos, ao meu ver. O estopim, que é a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em 1922, e depois a Coluna Press. Eu destacaria esses dois momentos. Em 1922, nós tínhamos um governo de um camarada chamado Epitácio Pessoa, seu famoso tio Pita. Se tu quer saber um pouco mais sobre o Epitácio Pessoa, tem no meu canal, aqui no Papo de Historiador, uma videoaula sobre a República Velha. Eu divido ela em parte 1 e parte 2. E ali eu aprofundo, falo da biografia dele. Mas o tio Pita, que ele é tio do João Pessoa, que vai ser vice na chapa com Getúlio da Aliança Liberal, né, e fica lá para quando a gente falar da Era Vargas. Mas o tio Pita, ele é um indivíduo interessante na história do Brasil, porque ele tinha sido ministro da Justiça, era procurador-geral da República, aposentado, e aposentado por invalidez. Ele teve uma apendicite, e aí foi se tratar e disse que não tinha mais como exercer cargo, né, de governo. E aí ele acaba, então, saindo aposentado por invalidez. Mas olha que interessante. Ele no estrangeiro, enviado no contexto ali, né, da Primeira Guerra Mundial, para representar o Brasil no estrangeiro, ainda que aposentado, ele sai da aposentadoria para esse feito. No estrangeiro, ele é contatado pelo Delfim Moreira. O Delfim Moreira era o vice do Rodrigues Alves, esse mesmo que a gente falou da revolta da vacina, que vai se eleger por um segundo mandato, só que ele vem a morrer. Em 1918, ele morre acometido de gripe espanhola. E aí o Delfim Moreira, que era o vice, assume. Só que o Delfim Moreira, ele sabia que não teria como governar, porque a Constituição é clara, a gente já falou dela, né? Se o presidente não governar por 2 anos, o vice assume e convoca novas eleições. O que o Delfim Moreira faz? Ele convoca. E ele convida para compor com ele chapa o Epitácio Pessoa, que está no estrangeiro, né, representando diplomaticamente o Brasil. E aí o Delfim Moreira faz toda a parte de articulação política aqui, e remotamente o Epitácio Pessoa, então, abandona a aposentadoria, já havia feito como representante diplomático, agora para se tornar candidato à presidência, e vence. E é isso que tu está ouvindo. Nós temos um aposentado por invalidez saindo da aposentadoria, no estrangeiro sendo eleito presidente do Brasil. Aí ele volta para assumir, ele fica sabendo que venceu, volta para assumir como presidente do Brasil. O legal é que ele ganha aposentadoria mais o valor de presidente, tanto na ativa quanto se aposenta ao sair da presidência. Ô, beleza, hein? E dizem que o funcionário público é privilegiado nesse país, tia. Mas são as coisas do capítulo político da nossa história. Mas deixa eu ir direto ao ponto aqui para não me alongar mais. O Epitácio Pessoa vai enfrentar a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Ele vai repreender o movimento. Né? Na verdade, dos 18, só 2 sobrevivem, né? Só 2 acabam conseguindo remanescer, inclusive um deles é o Eduardo Gomes, que lá na República Liberal, que talvez te conte essa história mais adiante, vai ser o brigadeiro Eduardo Gomes. Né? Inclusive tem uma coisa interessante dos tenentes. Os tenentes do passado são os algozes do futuro, né? Os nacionalistas do passado são os liberais entreguistas da República Populista, né? A gente vai ter o Juarez Távora depois pela UDN se candidatando contra o JK, tem o brigadeiro Eduardo Gomes da mesma forma disputando o pleito eleitoral, mas enfim, o fato é que há um movimento dos tenentes, defendendo as pautas que a gente já citou, o Epitácio Pessoa repreende o movimento
e decreta estado de sítio. E é nesse contexto conturbado que a gente tem eleições presidenciais. E aí quem vai vencer é o Arthur Bernardes, que até esse momento, dizem, Delmar, que já estão aventando substituir o título dele, ele passa a ser conhecido a partir daí como o presidente mais odiado da história do Brasil. Parece que esse título está perigo, mas nessa época, a partir daí ele foi tido. O Arthur Bernardes tinha um apelido legal, o Seu Mé, que até uma marchinha de carnaval na época, que é, vamos ver, mas eu vou ter que aturar minha bela voz, mas é mais ou menos assim, se não me falha a memória, faz tempo que eu li. Seu Mé, no Palácio das Águias o senhor não bota o pé. Palácio das Águias, o Palácio do Catete. Aí ele dizia, não, que as injúrias cometidas contra o candidato não serão punidas pelo presidente quando ele vence. Uma ova. Quando o presidente empossado, ele persegue os caras, manda chamar os compositores da marchinha, vão prestar esclarecimento, manda pro Chilindró os caras. É autoritário, mantém o estado de sítio. Ele passa por um contexto, que eu acho que é válido lembrar, nessa lógica do tenentismo, que é também uma articulação tenentista da ala militar, por uma fake news. São cartas vinculadas à mídia, a mídia impressa naquele contexto, aonde ele chamava de sargentão sem compostura o Hermes da Fonseca. Mas, na verdade, eles chamam, inclusive, um especialista em caligrafia que atesta como sendo caligrafia dele. Mas não passava de uma fake news, uma tentativa de golpe, para desprestigiar ele e que ele, então, não tivesse a força política para fazer o que fez, que foi vencer as eleições. Bom, como eu falei, ele vai ser um presidente que vai ser bastante autoritário no tom combativo, que vai instaurar. Pouca gente sabe, mas ele cria, e eu falo na videoaula lá da República Velha, ele cria na Clevelândia do Norte, lá no Amapá, uma prisão política, para onde ele deporta muitos membros dos movimentos sociais de então, não só movimentos de rua, como do próprio tenentismo. Especula-se cerca de 900 pessoas e mais da metade morrem lá de desnutrição e pela tortura que sofrem. É uma face vil, né, que não se comenta muito, do governo Arthur Bernardes. E com o braço de ferro, ele vai literalmente dobrar o movimento tenentista. Só que o movimento, ao mesmo tempo que se vê refreado por esse presidente que se coloca autoritário e que governa por estado de sítio, ele também vai ser combativo, não vai se dobrar, vai resistir. Nós chegamos ao segundo aspecto que eu acho de grande importância sobre o tenentismo, que é a Coluna Prestes, que surge como um movimento para derrubar Arthur Bernardes. Ele começa em 25 e vai até 27. É um movimento que não conclui o seu objetivo. Primeiro que quando chega na altura da capital, ele é um movimento que se dá a partir aqui da região ao sul, ele quando chega na altura da capital, Arthur Bernardes já nem está mais no poder. Então não tem mais sentido. E é um movimento que, ao mesmo tempo, a crítica que eu faço, que é o ponto que eu acho que o Enem poderia destacar, ainda que fosse um movimento nobre, por aquilo que defendia a moralização, a luta contra o coronelismo, ele não tem nenhuma vinculação, nenhuma simpatia às causas populares. Ele não fala em nome dessas massas segregadas. Ele diz e entende que todas essas mudanças devem ser feitas por eles, os tenentes. Então, ainda que fosse algo nobre o que lutavam, não incutiam o povo como parte do processo histórico. E, portanto, o povo não dava o suporte que eles precisariam para fazer uma luta mais competitiva às forças do Estado. Resultado, a coluna se desfaz, nós temos Luiz Carlos Prestes saindo do Brasil, vão para o estrangeiro, depois futuramente voltariam, né, lá no contexto da Era Vargas, mas a coluna acaba sendo desfeita. Porém, vale registrar um movimento de luta contra o coronelismo. Suas considerações, Delmar. Bom, duas questões. Primeiro, o Ailton, na verdade, já circundou isso aí. Primeiro, o tenentismo não é de esquerda. Nós temos o costume de associar movimentos populares de oposição ao governo com movimentos de esquerda. O tenentismo não é de esquerda. Mas Luiz Carlos Prestes era socialista. Prestes se tornou socialista no exílio. Quando Prestes liderou a coluna, ele era um reformista social. E o Ailton já nos deu toda a base para a gente entender isso. O tenentismo não pretendia lutar por grandes transformações para os mais pobres. Ele é um movimento de uma vamos dizer assim, da baixa oficialidade do Exército. E aí vem meu segundo ponto que eu destaco. Baseado numa ideia que é muito forte até hoje nas Forças Armadas, que é a ideia de salvacionismo. Não o salvacionismo do Hermes da Fonseca, mas salvacionismo na ideia que vem desde a Guerra do Paraguai, de que o Exército brasileiro tem a função de salvar o Brasil em momentos de crise. Isso é muito forte nas Forças Armadas até hoje. As Forças Armadas se consideram meio como que, vamos dizer assim, as defensoras do povo e dos rumos do Brasil.
como se fosse um pai e o nosso povo brasileiro, nossa sociedade brasileira, fôssemos um adolescente. Por isso é preciso punir o adolescente de vez em quando para que ele não vá para o caminho errado. Essa é uma ideia que é muito forte dentro das Forças Armadas. Por isso, quando foi proclamada a República, os militares que proclamaram a República estavam nos salvando de Dom Pedro II, que estava envelhecendo e não tinha mais capacidade de manter a ordem necessária para o progresso do Brasil. Quando os tenentes apoiaram Getúlio em 30, ou pelo menos parte dos tenentes apoiaram, porque o Luiz Carlos, por exemplo, não apoiou Getúlio, os tenentes apoiaram Getúlio porque estavam nos salvando das fraudes eleitorais da República do Café com Leite. Quando os militares apoiaram o plano Cohen, que deu a Getúlio a desculpa para a sua ditadura autoritária, fascista, em 37, os militares fizeram isso para nos salvar do comunismo representado, principalmente por Luiz Carlos Prestes, tá? E pela intentona comunista. Quando os militares tomam o poder em 64, eles estavam nos salvando do comunismo de João Goulart e por uma cubanização do Brasil. O que eu quero mostrar para vocês é que as Forças Armadas, até hoje, elas trabalham com a ideia de que elas são necessárias para salvar o Brasil e para através da violência, se necessária, ensinar a nós, jovem sociedade brasileira, o caminho do bem. É por isso que ainda hoje nós temos movimentos dentro das Forças Armadas que defendem a necessidade do Exército participar mais da política brasileira, que está acontecendo neste momento. Afinal de contas, qual é a visão que nós temos dentro de uma parte das Forças Armadas nos dias de hoje? Através da presença militar no governo do Bolsonaro, os militares estão nos salvando do governo do PT, do descaminho e da corrupção dos últimos governos, né? E de uma esquerdização da nossa sociedade. De novo, a presença militar do governo Bolsonaro é uma presença baseada na mesma ideia de 64, na ideia de 37, na ideia de 30 e na ideia de 22, com o tenentismo. A ideia das Forças Armadas como fundamentais para guiar a jovem sociedade brasileira pelo caminho do bem. Né? Então, é isso que eu destacaria, e uma associação que poderia ser feita do movimento tenentista e dessa ideia dos tenentes como salvadores do país, com a presença maciça hoje das Forças Armadas dentro do governo Bolsonaro. Essa é a associação que eu faria. Perfeito. Chegamos ao fim, né, dessa maratona de revisão da República Velha, abrilhantada aí pelo colega Delmar, que sempre solícito, atende aos meus chamados, né, e que me prestigia muito com o seu vasto conhecimento. Obrigado, Delmar, obrigado por ter participado, ter trazido tantas contribuições que certamente vão se refletir na melhora do desempenho daqueles que nos acompanham e que buscam conhecimento como forma de entender melhor essa sociedade, né, tão complexa quanto é a sociedade brasileira, mas que pouco se pensa e se reflete sobre. Então, muito obrigado, Delmar. Bom, Ailton, uma série de considerações assim, para fecharmos essa nossa longa live. Vou chovendo molhado. Sempre que tu quiseres, nós faremos aula juntos. Essa é uma coisa que se repete ano após ano e irá se repetir. Eu aprendo demais quando converso contigo. Nós temos tu me traz uma série de visões, de questionamentos, de coisas que eu não tinha prestado atenção. Essa é uma das maravilhas da gente conversar com quem a gente gosta. Nós terminamos aprendendo uma série de links que nós depois passamos a também, se querem colocar dessa expressão, a copiar. Eu me sinto orgulhoso de copiar uma série de estratégias que tu usa e que eu acho sensacionais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero comentar para todos que estão participando, não só para os teus alunos, Ayrton, mas para todos que assistirem a essa live. Se vocês quiserem conversar sobre história, se vocês quiserem conteúdo para estudar, se quiserem apostilas, se quiserem exercícios, se quiserem fazer exercício e tirar dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo quando quiserem. O conhecimento tem que ser difundido, e difundido para todos, de todas as formas possíveis e imagináveis. Num país tão orgulhoso da sua ignorância, num país que se orgulha tanto em desprezar o conhecimento, sempre que eu sou buscado por qualquer pessoa que queira conversar, é um imenso prazer me colocar à disposição para nós conversarmos. E quando eu digo colocar à disposição para conversar, é colocar à disposição para conversar mesmo. Não importa se vocês são de direita, de esquerda, se são bolsonaristas ou são petistas. Nós podemos conversar, desde que a gente queira conversar e aprender. Né? Então, fiquem à disposição para entrar em contato comigo por Facebook, por Instagram. Eu sou professor do IFSU Campus KBG
Colégio Campos Pelotas, Visconde da Graça, podem me procurar lá, podem me mandar e-mail, depois se quiserem peçam para o Ayrton e-mail. Eu estou à disposição de todos vocês da forma como vocês quiserem. Tá? Meu querido irmão Ayrton, muito obrigado mais uma vez. Tá? Eu só tenho a agradecer por tudo que eu aprendi e aprendo contigo. Tá? Principalmente porque tu és uma pessoa de bem. Tu és uma pessoa de bem. E no nosso meio, tu sabes que isso não é... Infelizmente, não é 100% que a gente enfrenta. A gente encara assim. Né? Infelizmente, ainda não é a regra nós podermos conversar, apesar das nossas divergências políticas, ideológicas, sociais, culturais, o que seja. É muito difícil nós encontrarmos espaços em que a gente se olhe e comece a conversar. E se respeite. Hoje, eu considero que eu tive contigo mais uma aula de respeito. Tá? Respeito por mim, pela minha trajetória, pelo meu conhecimento e pela liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é só conversar com quem tem o mesmo pensamento que nós. Isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é nós conversarmos abertamente e aceitarmos os pontos de vista, como nós fizemos hoje. Tá? Então, muito obrigado. A hora que tu quiser, meu irmão, do jeito que tu quiser, nós estamos juntos de novo. Tá? Sem palavras, como sempre é. Valeu. Uma vez eu agradeço e digo que vou colocar na descrição da videoaula os contatos do Delmar, para quem quiser então entrar em contato com ele. É alguém sempre solícito e com certeza tem muito a contribuir para todos vocês. Se tu gostou dessa e de outras videoaulas e materiais do canal, curte, compartilha, te inscreve, ativa os sininhos de notificação, porque sempre que houver material novo, tu vai ser notificado e vai poder então acompanhar. Esse é o primeiro de outros vídeos que eu vou fazer, maratonando os grandes temas do Enem, com o próprio Delmar, que eu vou trazer de novo, com certeza, e outros convidados, como o Ricardinho, né? Tem muita gente aí que vai vir para bater um papo e contribuir aí nas reflexões e nessa grande revisão dos temas importantes e mais frequentes na prova do Enem. Um grande abraço a todos, uma boa noite, até mais. Tchau, tchau.